Salve, salve, nação corintiana, começando mais um Por Ti Corinthians. Bom, antes de mais nada, já deixa aquela paulada na curtida que é importante demais e também já agradeço a todos de coração por estarem acompanhando aí, beleza? Bom, tá chegando aí o dia, domingão, em dia de assistir aquele jogo filé do boi na poltroninha, né? Vamos que vamos, porque tá daquele jeito. O Corinthians acertou a contratação do atacante Anderson Chaves, de 20 anos. O jovem estava defendendo a equipe do Vila Nova de Goiás. O jogador, inclusive, já está em São Paulo para assinar com o Timão um contrato de uma temporada. Anderson será emprestado ao Corinthians até março de 2022. Inicialmente, defenderá a equipe sub-20. Ele permanece como atleta do Vila Nova e o Timão pagará apenas seus salários. Na negociação entre Corinthians e Vila Nova, foi fixado um valor de compra de 70% do atacante ao final do contrato, que tem a duração de uma temporada. Os valores são mantidos em sigilos pelas partes. O Corinthians se interessou por Anderson após observá-lo no Brasileirão de Aspirantes. O jogador marcou 5 gols na campanha do vice-campeonato do Vila Nova, um deles diante do próprio Timão em partida disputada em novembro do ano passado. No mês passado, Anderson chegou a se apresentar ao Jaraguá para a disputa do Campeonato Goiano, porém, com o interesse do Corinthians, o negócio foi desfeito. O técnico Wagner Mancini aprovou a estreia do atacante Antony, que substituiu Vital aos 41 minutos do segundo tempo no confronto diante do Palmeiras na última quarta-feira. Destaque também do Sub-23 em 2020. O jogador convenceu os diretores e será comprado definitivamente junto ao Joinville. Ele foi contratado em 2019, chegou no time Sub-20, mas sofreu uma lesão e se destacou mesmo no time de aspirantes no Sub-23. Promovido por Wagner Mancini ao profissional, ele tem contrato até 31 de julho de 2021. Para comprar Antony definitivamente, o Corinthians vai desembolsar 100 mil euros, cerca de 700 mil reais na cotação atual, por 70% dos direitos econômicos. Os 30% restantes serão divididos entre Joinville e Reno Vicente, clube que lançou o atacante. Duílio Monteiro Alves e a cúpula, inclusive, iniciaram conversas com Joinville para sacramentar a negociação. Antony estará presente no confronto diante da Ponte Preta domingo na Neoquímica Arena. Ele é um dos relacionados para o confronto. O Corinthians pode ter uma grande novidade em seu próximo duelo. Guilherme Biro, de apenas 16 anos, pode ser titular contra a Ponte Preta neste domingo. O jovem lateral se apresentaria na Seleção Brasileira Sub-17 no próximo dia 8 de março. Mas o Corinthians procurou a CBF para pedir que o jogador não viaje com o restante dos garotos para um período de treino. O pedido aconteceu depois do lateral esquerdo Lucas Piton apresentar sintomas do Covid. O Corinthians sofreu um surto da doença entre seus jogadores e foi desfalque para o clássico contra o Palmeiras. O Timão ficou sem alguns titulares como Cássio, Fagner, Fábio Santos, Gabriel e Ramiro. Lucas Piton foi titular do Corinthians diante do Palmeiras na última quarta-feira, substituindo o Fábio Santos também, que está em quarentena por ter contraído a doença. Pela direita, Bruno Mendes foi titular e fez uma boa partida, onde foi elogiado pelos torcedores. Alguns até falaram que ele deve entrar no lugar de Gil. O lateral esquerdo, Reginaldo, de 19 anos, que poderia se apresentar como terceira opção para a posição, não pode ser inscrito na lista B do Paulistão, por não ter um ano de clube. Ele também não será inscrito na lista principal para não tirar uma vaga de jogadores importantes ainda afastados pelo Covid. A titularidade de Guilherme Biro ainda não está confirmada. A decisão sobre quem jogará na lateral esquerda diante do Botafogo será tomada por Wagner Mancini nos próximos dias. O zagueiro Gemerson ainda não renovou contrato com o Corinthians e pode deixar o clube no meio do ano, caso não haja acordo entre as partes. O Atlético Mineiro, ex-clube do atleta no Brasil, analisa a situação de perto e gostaria de contar com o futebol do jogador.
A publicação do site de notícias do Clube Mineiro diz que a direção do Atlético analisa de perto a situação de Gemerson. A ideia é realizar proposta oficial ao Mônaco da França, clube que detém os direitos sobre o zagueiro. A diretoria corintiana, em contrapartida, não quer perder o jogador e fará a proposta junto aos franceses em breve. O que realmente parece que não está batendo aí na visão dos dirigentes se dá apenas entre o clube paulista e o próprio defensor. Isto porque o Timão não quer ultrapassar o orçamento de 2021 e vai oferecer ao zagueiro um salário compatível com a realidade financeira do clube. O Corinthians pagou 4,5 milhões para ter Gemerson por empréstimo. Mancini também entende que o clube dispõe de bons nomes na zaga. Inclusive, disse aos diretores que qualquer jogador da equipe é negociável. O comandante alvinegro tem à disposição os zagueiros Gil, Bruno Mendes, Raul, Danilo Avelar e Léo Santos. O Cuiabá anuncia nesta sexta-feira a contratação do atacante Jonathan Cafu. O jogador de 29 anos chega ao clube mato-grossense por empréstimo até o final da temporada de 2021. Jonathan Cafu chegou ao Corinthians em novembro do ano passado após deixar o time árabe e havia assinado o contrato de até 2023. No Timão, no entanto, foram poucas as oportunidades para o atacante, que disputou apenas 3 jogos, apenas um como titular e não marcou nenhum gol. Nas últimas partidas, Jonathan não vinha sequer sendo convocado para estar no banco de reservas. No Cuiabá, o jogador encontrará os ex-companheiros de Corinthians, Walter, que já foi anunciado pelo clube, e Marlon, que deve ser confirmado na equipe nos próximos dias. Bom, o jogador está sendo emprestado, agora a questão é, Corinthians vai pagar o salário dele? E aí, como é que vai ficar? Porque até então, pelo que sabemos de informações, é que ele ganha 300 mil mensais. Eu acho que foi uma das piores negociações que o Corinthians fez o ano passado, tá? Porque é um jogador que, como foi dito aí, entrou 3 vezes em campo, uma vez como titular e não marcou nenhum gol, né? Eu não sei se é pelo baixo desempenho do jogador, se é porque estava fora de forma, eu não sei, né? Mas vamos que vamos e dê sua opinião, que é importante demais. Bom, nação corintiana, já agradeço a todos de coração por estarem acompanhando, espero que tenham gostado aí do vídeo. Até a próxima, aquele forte abraço e falou!